maiores, eu acho que o maior orgulho que eu tenho de times que eu fiz jogar. E o Botafogo deixou passar aquele ano, que poderia ter sido de glória, para ser um ano sempre marcado na cabeça do torcedor. Gol! Parou! Marcado o impedimento. Ana Paula dá impedimento. Não me pareceu um impedimento do Wagner. Um time que realmente marcou a época, apesar de tudo, mas foi um time que encheu os olhos, jogava muito bonito, um time muito bem treinado pelo Cuca. Bom passe para o Zé Roberto, vem pela direita, tenta o drible. Ainda ele girou bonito, passou na linha de fundo, faz o cruzamento, olha a chance. Dodô clareou, vai bater, bateu! Gol! É do Botafogo! Era um time que era protagonista e era um time que causou muitas frustrações no torcedor. Poderia ter sido um ano fantástico, com várias conquistas, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e também Campeonato Carioca. Aquele time ali, eu acho que todo mundo acreditava que ia conquistar algo naquele ano. Era o tipo do time que você parava para assistir com prazer, né? Dava gosto de ver o quanto os caras se dedicavam. A gente elabora, terceiriza uma ideia e eles compram e executam, né? Foi esse, o nosso time jogava muito, criava muitas chances, jogava bonito, tinha uma variação enorme e ficou apelidado, né, conhecido como Carrossel Alvinegro. O que falar do ano de 2007? Um ano que, para todo botafoguense supersticioso, foi um ano que a gente conseguiu chegar no céu e inferno no mesmo ano. Esse time ficou na saudade de todos os botafoguenses, numa lembrança muito boa. É um momento, é um ano que eu não vou esquecer jamais na minha vida. Parece que foi ontem, que aquele ano ainda não acabou. E aquele time, apelidado de Carrossel Alvinegro, ainda vai levantar uma taça. Era um time que encantou, jogou bonito, o Cuca conseguiu fazer o Botafogo ser conhecido até como Carrossel Alvinegro. Dodô e Jorge Henrique no ataque, Zé Roberto, Lúcio Flávio comendo a bola no meio campo. É um time que era muito bem escalado pelo Cuca, jogava muito bem. Um futebol bonito de se ver. O Juninho batia a falta, que era um absurdo, né? O ataque era sacanagem, né? Zé Roberto, Dodô, Jorge Henrique, Lúcio Flávio, um dos maiores meias que eu vi jogar no time do Botafogo. Às vezes até injustiçado por boa parte da torcida que não gosta muito dele, mas eu acho que ele é craque de bola e jogou muito no Botafogo, ajeitando aquele meio campo ali. Nós formamos um elenco sensacional, tínhamos tudo para ganhar tudo. Dentro das possibilidades econômicas no Brasil, o Botafogo não tinha tanto poder assim e a gente conseguiu fazer uma temporada muito boa. Eu tenho boas e más lembranças. Eu tenho boas lembranças de um time que dava gosto de ver jogar e más lembranças porque eu quebrei portas naqueles jogos. Eu quebrei uma porta 2 vezes, né? Depois do jogo contra o Figueirense, depois do jogo contra o River Plate. E dá sempre aquele ponto de você parar para pensar e sempre falar assim, caraca, dava para ter sido melhor. Quem viu aquele time jogar não se conforma de não termos ganhado um título sequer. E olha que a gente chegou perto, viu? Mas parece que alguma coisa estava ofuscando a nossa estrela. E foi o verdadeiro campeão carioca daquele ano de 2007, todo mundo sabe disso. A arbitragem entendeu diferente, mas o gol do título foi o gol do Dodô e seria o verdadeiro campeão daquele ano. Infelizmente a gente não concretizou conquistas mais relevantes, né, a não ser a Taça Rio de 2007. O Carioca foi muito em função da arbitragem também, que prejudicou bastante. Olha só. Já Léo Medeiros, 19 no Flamengo. É evidente que o Super tira até minha entração imediatamente, mostra que a posição do Dodô era legal, seria um gol, uma possibilidade de ser o gol do título enorme. O Wilton Moutinho que se envolveu em lances difíceis na vida do Botafogo recentemente, aquele gol do Marcão pelo Fluminense na Copa Sul-Americana que eliminou o Botafogo. Eu não devia ter mudado de lado da arquibancada no Botafogo e Figueirense.
Eu mudei de lado no segundo tempo, o Botafogo foi eliminado. Nunca mais eu mudei de lado numa arquibancada de estádio depois daquele jogo, em que a doutora Ana Paula fez questão de prejudicar absurdamente o Botafogo. Era para o Botafogo ter passado facilmente de jogo, e aí eu estava na frente da entrada do Júlio César, quando ele tomou aquele frango que ninguém acreditou e todo mundo ficou absurdo. Naquele momento, metade do estádio foi embora, mesmo ainda tendo jogo para acontecer, porque sabia que o Botafogo não ia virar aquele jogo. O Botafogo fez 5 gols naquele jogo e teve validados apenas 3. Eu cheguei a preparar, sou advogado, cheguei a preparar na época uma ação indenizatória contra aquela bandeirinha, mas não cheguei a dar entrada não, tenho ela guardada até hoje. Que aquilo realmente foi escandaloso e o Botafogo na final ia certamente atropelar o Fluminense porque tinha um time bem superior. Aquilo ali acho que foi o que mais mexeu com a gente, porque era um time que tinha tudo para ganhar e infelizmente por conta de erros de arbitragem a gente não foi mais adiante e nem um possível título da Copa do Brasil a gente conseguiu conquistar. E eu lembro que naquele jogo, quando estava 2-1 Botafogo, o meu primo olhou para mim e falou: ganhamos no Rio e vamos ganhar lá. E estava 2-1 Botafogo. Saiu 2-2, naquele jogo que a torcida do River Plate já estava indo embora. Saiu 3-2 aos 43, 44 e aos 48 minutos saiu 4-2. Eu nunca vi um silêncio de uma maneira tão gigantesca. A gente foi embora, ninguém se cumprimentou. Foi algo que causou uma paralisação em todos que estavam naquela sala. Eu estava no sofá, Botafogo ganhando de 2-1, de 2-1, com um jogador a mais, depois foi com 2 jogadores a mais, e pelas falhas do Max, pelo um absurdo inacreditável, a gente conseguiu tomar a virada do River. Naquele dia eu lembro que eu desliguei a televisão e fiquei 1 hora sentado no sofá, sem acreditar no que tinha acontecido. Se você me perguntar assim de forma bem sucinta o que 2007 faz com a minha cabeça, é a sensação de tristeza, assim, de ver o Botafogo tão perto, talvez o melhor ano do Botafogo em relação a nível de atuação. Talvez a gente não tenha visto aí de 95 para cá o Botafogo jogar tão bem, ser um time tão envolvente, mas que na prática não conseguiu dar um resultado sequer, nem jogar a Libertadores da América do ano seguinte o Botafogo conseguiu. Mas tem ótimas recordações daquele ano, mesmo ainda sendo bem novinha, foi quando eu comecei a ir para os estádios. Foi o ano que eu mais fui para jogo, quando eu era novinha, meu avô sempre me levava e teve jogos muito marcantes para mim. E isso foi muito importante na minha trajetória, no jornalismo e como torcedora também. Foi um ano especial, um ano que o Botafogo jogou muito bem, que a torcida teve orgulho do time mesmo não ganhando e que eu tenho orgulho de ter participado daquele time, convivido com aqueles caras que eram caras muito legais, profissionais ao extremo. Agora 2 jogadores que fizeram parte daquele time terão uma segunda chance. Túlio e Lúcio Flávio estão de volta ao Botafogo, desta vez desempenhando outros papéis fora das 4 linhas. É uma espécie de revival, uma oportunidade de resgatar um pouco daquele espírito de 2007. 2007 está de volta no Botafogo com alguns personagens daquele ano. Vamos torcer para um sucesso um pouco maior deles agora fora de campo, né, Aline? O Botafogo de 2007 é a seleção brasileira de 82 para os torcedores brasileiros, que sempre encanta, encantou e não ganhou. Falando do Botafogo, nos últimos anos, acho que aquele time de 2007 foi o melhor, que o Botafogo já pôde ver. A verdade é que precisamos terminar aquele ano. E isso só vai acontecer quando conquistarmos um título nacional, de preferência o da Copa do Brasil. Essa é a missão desse time de 2020. Precisamos nos libertar. Triste, alegre, e foi realmente um ano que até hoje não acabou. E a gente sempre torce para que o Botafogo possa resgatar esse futebol que jogou em 2007 com conquistas, que é o que a gente mais quer. O time que ainda não acabou, né? O trabalho que ainda não acabou. Sabe, um dia a gente volte ainda para poder completar esse trabalho que faltou o título.